Boa tarde, mais com fé. Sou eu de novo aqui para fazer mais uma entrevista, mais um bate-papo com uma das nossas mães aí que toparam fazer um bate-papo, mães profissionais que estão dividindo com a gente aquilo que tem aprendido, né? E hoje será nosso último bate-papo. Nós tivemos vários bate-papos muito legais, com temas super bacanas, realmente foram muito bons, tá? E tem muito conteúdo bom sobre tecnologia, sobre maternidade com leveza, sobre música. A gente teve sobre contação de histórias. E agora a gente vai falar com a professora de educação física, Vivi Campos. Ela tem... Bom, eu não vou contar, ela vai contar, ela vai se apresentar para vocês, mas ela tem muita coisa interessante aí para dividir com a gente. E eu estou muito feliz de tê-la aqui. A Vivi, na verdade, quando eu cheguei em Recife, eu a conheci começando a ir à igreja, a Primeira Batista do Pina. Aí eu a conheci assim, a mulher do pastor falou, olha, a Vivi tem um blog que fala com mães também, que legal. Daí eu falei, vou conversar com ela então. E aí eu descobri que ela tinha um projeto muito legal aqui em Recife, né? Hoje ela já está em São Paulo, né? A gente se encontrou assim, acho que a gente nos conhecemos dentro de uma semana, aí um mês depois ela já veio embora para São Paulo. Foi tudo muito rápido, assim, né? E foi um encontro legal, né? Deus tem propósitos em tudo. Eu cheguei em Recife e ela saiu. Mesmo assim, a gente se conheceu. E eu a convidei para vir aqui. Eu vou convidá-la para dividir a tela com a gente. Ainda não está aparecendo aqui. Eu vou convidar a Vivi para dividir a tela com a gente. E ela vai contar sobre a sua trajetória do Baby Dance. Ela também era mediadora de um grupo chamado Papo de Mãe, com muitos assuntos legais. Vamos ver se eu consigo convidá-la. Não está dando aqui. Agora deu. Eu estou te vendo, mas não estava aparecendo a opção de te convidar. Agora apareceu. Acho que agora vai, hein, Vivi? A Vivi é nossa... Pronto. Eba! Cheguei. Tava procurando o caminho Legal. certo de conectar. Vivi, eu contei um pouquinho assim que a gente se conheceu, foi até Eu engraçado, né? vi, Eu eu cheguei, tava tentando falar que eu tava aqui, eu não tava achando o lugarzinho. Pronto. eu estava chegando em Recife e você estava indo embora, né? Foi acho que Pois questão é, de um mês, né? foi mais ou menos isso. Tem um mês que eu tô aqui em São Paulo. Eu vi dia Entendi. 21, então, né, 21 de agosto. Então a gente se conheceu mais ou menos um mês, Cheguei em junho, enfim, final de junho. isso mesmo. De um mês. Eu cheguei em junho em Recife e ela foi embora de Recife em agosto. É, Mas julho praticamente você estava de férias também, né? eu tava, a gente, eu vim para São Paulo de férias e visitar a família, né? E a gente ficou sabendo que ia mudar para cá, né, no meio das férias. Que legal. Vivi, pode se apresentar, por favor? Eu falei rapidamente sobre você, mas queria que você se apresentasse para gente. Tá, Tem gente que não te tá conhece. bom. Meu nome é Viviane, tenho 34 anos, tenho duas filhas, tenho a Clara, de 4 anos e meio, e a Beatriz, de 1 ano e 8 meses. Eu sou paulistana, morei 5 anos no Recife e voltei para São Paulo agora, né? Sou cristã desde sempre, então cresci num lar cristão. E minha profissão, eu sou formada em educação física, tenho especialização em educação física escolar e psicomotricidade. E o seu convite veio pela a forma como eu estava atuando no Recife, que eu estava como professora de baby dance, que é uma modalidade que eu criei de dança de mãe com bebê, né, no sling. E eu também dava aulas de pilates lá e aula de desenvolvimento sensório-motor para os bebês. Então, bebezinhos de 2 meses até 1 ano, eu também estava trabalhando com psicomotricidade com eles, né? Sempre trabalhei na área de educação física, sou formada desde 2004 e desde então tenho atuado nessa área. E eu consegui, nesses últimos anos, trazer a maternidade para dentro da minha profissão, que foi uma coisa muito legal, né? Que além disso,
participei do Cine Materna, que é a sessão de cinema para mães com bebê. Eu né, estava como colaboradora, a gente chama, né? Então, eu trabalhei durante 3 anos e meio no Recife, né? Dentro desse projeto, quando eu tinha a Clara bebezinha. Então, foi quando eu comecei a trabalhar nessa área. E também eu participei da criação do programa de Baby Pilates, também pelo Grupo Vol, que é um grupo que dá cursos de Pilates. Eu e a Bia fomos as modelos do curso. Então, a maternidade me trouxe muita coisa boa na minha área profissional, de vida, e na época que eu estava morando no Recife, né? A Regiane está dando um oi para você. Oi! Você. Então, assim, tem muitas coisas. Na verdade, a maternidade, ela te abriu um leque também, né? Você Foi aproveitou a enorme. oportunidade e aí você conseguiu também levar a sua filha, a Clara, né? Que é a mais novinha. A Clara é a mais velha e a Bia é a mais A nova. Bia. E aí você conseguia fazer essas aulas com a Bia também. Isso, quando eu ganhei a Bia, eu fazia pilates para gestante. Então, eu sempre me preocupei com Na estar barriguinha ela já. já fazia coisa, né? Então, assim, em São Paulo eu fazia yoga com a Clara na minha gestação. E logo quando eu fui para o Recife, eu sentia falta de fazer alguma atividade física. E junto com a Clara eu fazia caminhada na orla e tal. Quando eu engravidei da Bia, eu busquei novamente uma atividade física na gestação, para ter uma gestação saudável. As duas nasceram de parto normal, então eu queria estar bem fisicamente para passar pelo processo do parto. E aí eu fazia a Pilates para gestantes, e nesse lugar que me abriu as portas para eu criar o Baby Dance. Então eu fiz uma amizade muito grande no Centro Bellevue, né, na Zona Norte, e uma das donas, que era minha professora de Pilates, né, que é fisioterapeuta, a gente criou uma grande amizade e ela topou a minha ideia, né, de eu fazer uma atividade mais aeróbica, porque eu fazia o Pilates com a Bia, então eu conseguia fazer uma atividade física com ela, mas o Pilates, ele traz muita flexibilidade, ele traz tônus, né, mas eu queria também e o Pilates, assim, o Baby Pilates você até pode fazer com outras pessoas junto, mas pelo espaço e uso de equipamentos, isso reduz. E também para ter um trabalho mais específico com vocês, você reduz o número de pessoas. E eu queria me relacionar com mais mães, né? O Cine Materna era uma vez só por mês. Então eu sentia a necessidade de conversar com outras mães que estavam passando as mesmas dificuldades da maternidade. E aí A juntei com a maternidade, minha. ela, Pode falar. de certa forma, ela traz. Tá conectando. A maternidade, de certa forma, ela traz um pouco de isolamento social também, né? Depois que você tem o filho, você acaba ficando um pouco Você mais. fica um pouco. Para mim, foi mais ainda porque no Recife, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Então, quando eu comecei a ir no Cine Materna, que eu tive contato com outras mães, e aí eu comecei a fazer amizade, tanto que foi indicações para eu conhecer a equipe médica na minha gestação, também foi vindo dessas mães que eu conheci no Cine Materno. E eu senti a necessidade de ter contato com mais mães, porque como eu não tinha família, né? Tinha alguns conhecidos da igreja, que a gente tinha um grupo familiar em casa, mas durante o dia a dia eu acabava ficando muito isolada mesmo. Então a maternidade, infelizmente, isola a gente nesse convívio social. A gente tem uma vida muito ativa e quando você vira mãe acaba dando uma travada e aí você não sabe se isso é normal, se não é, se acontece com todo mundo ou se é só com você. Aí quando você conversa com outras mães que você percebe que é com todas as mães, né? E aí o Baby Dance surgiu disso, de fazer uma atividade física com mais pessoas e junto com seus bebês. Então, eu tenho uma experiência com dança na minha formação, eu dancei muito, eu participava de um grupo na minha igreja, chamava King's Kids,
que faz parte da Jocum, que é com coreografia. Então, desde a minha adolescência, eu tenho habilidade com dança, de criar coreografias, então facilitou muito nisso. Não usava músicas cristãs, né? Porque era uma questão de público diverso, então eu usava músicas que tocam no momento, de artistas conhecidos, músicas mais antigas, da nossa geração, né? Enfim, para atrair todo o público e trazer essa mãe que ficava em casa com seu bebê, não tinha onde ir, para vir fazer uma atividade física e principalmente conviver com outras mães, sem ter que abrir mão de estar com seu bebê o tempo todo. Porque assim, a gente consegue ter uma vida social, sair, às vezes o local não é apropriado para o bebê. E aí você prefere não ir. Tem gente que tem babá, que tem avó, que pode deixar. Mas no meu caso, que não tinha ninguém, e eu também não queria deixar com ninguém, era muito tranquilo poder estar com a Bia. Então, eu dava as aulas com a Bia. Então, a Bia ficou comigo desde os 6 meses até 1 ano e 1 mês. Aí foi quando ela começou a ir na escola e aí eu continuei trabalhando sem ela. Mas os eventos, a gente participou de reportagem da Rede Globo, tudo isso a Bia estava comigo. Eu dancei e danço com ela até hoje. Que gostoso. Não, isso é muito bom, né? Você conseguiu ficar, ao mesmo tempo, fazer uma atividade legal, ter um grupo social e também estar com a sua filha, né? E eu entendo isso porque eu passei Não, por isso algo foi ótimo. com o Vitor também. Em Belém, né? Quando eu cheguei também, o Vitor novinho. Então a gente sai procurando, né? Onde eu preciso de mães, preciso de amizade, né? Isso com certeza é muito legal. E que vantagem isso traz, além das vantagens para a mãe, né? Que é a socialização, a troca de ideias, tudo. E para a criança, assim, fala um pouquinho assim, que vantagem Olha, seria para a para criança também? criança, então, vou te contar. Com o olhar do psicomotricista, né, o bebê, ele estando perto com a mãe, ele se sente seguro. Então, é um bebê que fica mais relaxado, é um bebê que ele não desenvolve problemas de saúde por falta de contato, porque assim, tem alguns bebês que têm problemas de desenvolvimento neural por estarem longe da mãe. Então, tem estudos que mostram que bebês que crescem em orfanatos, bebês que não ficam próximo dos seus pais, não são carregados no colo, têm um desenvolvimento abaixo de bebês que são atendidos nas suas necessidades, que estão próximos, mesmo em curtos períodos. Então, o bebê, estando numa atividade com a mãe, fica totalmente no colo da mãe. Então, ele, naquele momento, aquela 1 hora de aula, ele fica relaxado. 99% dos bebês dormiam durante a aula. Então, isso trazia um relaxamento para o bebê. Também um tônus para ele, porque com os movimentos da dança, e ele colocado no colo da mãe de uma forma correta, com um carregador ergonômico, porque isso é importante falar. Existem hoje no mercado vários tipos de carregadores de bebê. E existem carregadores que são ergonômicos, que são aqueles que não prejudicam o bebê. E tem alguns carregadores que eles não se preocupam no formato de trazer a melhor estrutura e a melhor fixação para o corpo do bebê. Porque o bebê ele é muito molinho, quando ele é principalmente recém-nascido. E até os seus 6 meses, normalmente, quando o bebê consegue sentar sem apoio, essa é uma janela muito importante de formação da musculatura do bebê. Então, se ele é carregado de uma forma errada, ele pode desenvolver alguns problemas como displasia, encurtamento muscular, porque ele pode ficar todo desajeitado num carregador que não é ergonômico. Então, quando ele está sendo Pois é, quando ele está sendo carregado num carregador ergonômico, que pode ser com panos, que comumente é chamado como sling, e tem várias derivações do sling, tem sling de argola, tem o VAP, tem vários nomes, né? Mas o sling arremete ao pano. E tem os carregadores estruturados, que são como se fosse uma mochila, que o bebê é carregado voltado para a mãe, e que tem painéis que se ajustam e para dar uma estrutura, uma firmeza à coluna do bebê.
que ajuda no tônus, principalmente do pescoço, que é a cabeça do bebê. Ela é muito maior do que o corpo, então ela pesa, então o bebê fica com aquela cabecinha toda mole. Durante a prática da dança, os movimentos de giro para frente e para trás traziam um fortalecimento para esse tônus do pescoço do bebê. Que ele faz normalmente quando ele é colocado de bruço, quando ele começa a rolar. Mas no plano vertical, o bebê fica pouco quando ele é recém-nascido. Normalmente a gente coloca muito o bebê deitado, né? A gente tem vários estudos de outros lugares do mundo, como os orientais e alguma parte também da Ásia, onde os bebês são muito carregados de forma vertical e eles têm um desenvolvimento físico, cognitivo mais acelerado por conta disso. Somos bípedes, né? Então, desde sempre, nós devemos ficar na posição verticalizada. Claro, o bebezinho não pode ficar colocando ele em pé, porque ele não tem estrutura para ficar, ele não tem musculatura para sustentar o corpo dele em pé. Mas a postura, e a gente coloca o sistema vestibular, que é aquela propriocepção do bebê, dele se sentir em pezinho, já traz uma visão de mundo diferente. E isso traz novas conexões neurais e novos amplitudes de mundo para esse bebê. Então, o bebê que fazia as aulas de baby dance, ele além de se sentir seguro com a sua mãe, de sentir o cheiro da mãe dele, né, desse bebê, ele também tinha todo esse desenvolvimento motor, então firmeza do pescoço, do tônus muscular, da postura verticalizada e da propriocepção dele também em relação ao mundo. Então ele tinha um campo de visão diferente, né? Porque além dele olhar para a mãe, ele virando para os lados, ele via as coisas numa altura diferente do que normalmente, comumente na sociedade nós carregamos os bebês. A gente carrega o bebê no carrinho, deitado, ou a gente, né? Tem bastante coisa que a gente nem imagina, né? Mas é muito rico. Então, assim, com a minha formação, eu vi a possibilidade de fazer uma coisa muito legal com os bebês sem precisar estar longe da sua mãe. Então, a dança trazia um relaxamento para a mãe. Então, a mãe fazia uma atividade física que né, baixava o nível de cortisol dela, que dava um bem-estar, um relacionamento social e ajudava até na questão da amamentação, porque assim, o bebê estando próximo ao peito, a gente cheirando o bebê produz ocitocina que ajuda na produção da prolactina, que ajuda na produção do leite. Então, o bebê também estando ao colo, durante a dança, a aula, nessa 1 hora, se ele sentisse a necessidade de mamar, ele estava ali no colo da mãe. Então, a mãe podia parar numa dança ou outra para sentar para amamentar. Não estava longe, não interferia isso. Então, a gente também preservava a livre demanda. Porque o recomendável pela Organização Mundial da Saúde é que até os 6 meses, e saiu novos estudos recentemente, que até os 6 meses tem que ser mantida o aleitamento materno exclusivo, né? Então não é para dar água, chazinho, nada até os 6 meses. E até os 2 anos como alimentação complementar. Então a gente tinha essa preocupação, né? Eu tinha essa preocupação durante as minhas aulas de trazer tudo isso, de fazer o pacote completo para que essa mãe se sentisse segura em fazer uma prática física, mas não trazendo nenhuma questão ela de fazer algum mal ou estar se ausentando para não estar com aquele bebê. Porque a gente, eu sempre pedia para as mães buscarem um profissional médico, obstetra delas, para liberação de fazer a prática física. Então, tanto mães que faziam parto normal, que tinham parto normal ou uma cesárea, que estavam no seu puerpério, na sua quarentena, então respeitar esse tempo. E a partir desse momento que o médico liberasse, então já tinha mães ali com o bebezinho antes dos 2 meses, né? Então tinha mães ali que tinha para fazer 2 meses, que já estava muito enclausurada em casa e queria fazer alguma coisa, mas sem estar longe do seu bebê. E que o bebê ficasse seguro com ela. Então era uma atividade que conseguia abranger todo esse público. Eu falo bastante. Que delícia, que gostoso, né? Não, ótimo. Que gostoso, Vivi. Nossa, muito legal essas informações. E eu até ia comentar, quando eu ia falar, você falou a mesma coisa. Foi transmissão da amamentação, né? Que a mãe ela precisa tá meio tranquila para conseguir amamentar, né? Tem todo um
processo da fabricação Isso, do leite, né? Isso é muito legal. Você, a é partir mesmo. de, você falou que recém-nascido, 2 meses, né? A partir de quanto tempo que o bebê você acha que é legal ele já ir para o sling e fazer esse tipo de atividade com a mãe? Olha, o sling, existem maternidades, por exemplo, aqui em São Paulo, que eles dão para as mães que têm o bebê no próprio hospital. Então, o sling, ele não tem Já sai com o uma idade sling. inicial. Já pode, assim, é uma forma da mãe carregar o bebê sem sobrecarregar ela fisicamente. A gente tem muitas reclamações, principalmente no Pilates ou fisioterapeutas, de mães que têm tendinite, bursite, porque às vezes os bebês, tem bebês que ganham peso muito rápido e a musculatura da mãe não está preparada para ficar o dia inteiro com aquele bebê, aquele peso no braço. É meu Então o caso. sling traz um conforto, ele traz um conforto em carregar esse bebê de uma forma ergonômica para o bebê e para a mãe, distribuindo o peso do bebê no corpo da mãe. Então, assim, existem vários tipos de sling. Então, aquela mãe, ela vai colocar aquele sling que melhor se adequar ao corpo dela. Então, assim, o mais utilizado que as pessoas se identificam é o wrap, porque como ele é um pano solto e você amarra no seu corpo, ele é tamanho único. Então, ele vai moldar ao seu corpo e ao do bebê. Fazendo uma amarração certa, fica muito confortável para você e para o bebê. Então, desde recém-nascido, você fazendo uma amarração segura, onde até a cabecinha do bebê pode ser protegida, você pode sair para uma caminhada, você pode ir fazer uma feira, né, um supermercado, ir na farmácia, enfim, dar uma voltinha no quarteirão, né? Porque às vezes hoje em dia um quarteirão cheio de buraco, com poste no mesmo, você não, no meio da calçada você não consegue passar com carrinho. Mas no sling você tem essa liberdade. Então o bebê desde recém-nascido pode ser carregado e aí a gente só pede para liberação do obstetra por conta da cicatrização e desse bem-estar da mulher. Então se essa mulher já está se sentindo bem, se ela se sente segura para voltar, né? Então, a fazer uma prática física. E estando o bebê também com 2 meses, ele já ter tomado as vacinas, que também traz uma segurança para a mãe, né? Não é obrigatório, mas a gente dá essa data inicial só por conta dessa segurança, principalmente mães de primeira viagem, que ainda, né, tem esse mundo de vacina, aparece, a gente não, antes de ter o bebê, a gente não tem noção de tantos detalhes que envolve a maternidade. Quando a gente vira mãe, a gente fala, meu Deus, tem Sim. tanta coisa que eu preciso. Então, quando essa mãe se sente segura a se envolver com outras pessoas, a conhecer, se relacionar em um ambiente diferente, né? E quando o médico liberar. Então, para o bebezinho, ele pode ser carregado e uma mãe fazer uma atividade, uma caminhada, desde sempre, desde a partir do momento que saiu do hospital. Mas para uma prática física constante, cíclica, com mais de 30, 40 minutos, a gente recomenda a liberação do obstetra, que deve voltar em torno de 30 a 45 dias pós-parto, que dá certo também a idade do bebê, que dá quase 2 meses. Então, a partir dessa data, sem data limite, até quando a mãe consegue carregar o seu bebê. Coincide, né? Isso. Legal. E sobre você era mediadora da roda de conversa Papo de Mãe. Conta um pouquinho como que era essa atividade. Olha, era uma atividade tão legal. Aqui em São Paulo, quando eu estava grávida da Clara, eu participava de umas rodas de conversa num lugar que chama Casa Moara, que busca, é uma casa que reunia alguns profissionais humanizados, que busca informar aquela gestante a buscar um tratamento humanizado na sua gestação e no dia do seu parto. Porque hoje o Brasil, infelizmente, sofre muita violência obstétrica, muita falta de informação, tem muitos mitos sobre algumas coisas na gestação que levam essas mães a escolherem uma cesárea que às vezes é desnecessária, esperar o tempo do bebê. E nessas rodas de conversa haviam essa divulgação de informações com qualidade. E
no Recife também existe, nesse lugar onde eu estava trabalhando, o Centro Bellevue, essas rodas de gestante, onde a Dani Cune, que é uma das sócias, coordena junto com a Mariana Bahia, que é doula também, essas rodas de conversa para gestantes. E com a minha disponibilidade de horário que eu tinha no Recife, a gente conseguia encaixar uma roda de conversa para as mães, que a gente chamou de papo de mães, que também ajudava essas mães passarem pelo puerpério, que é esse período pós-nascimento do bebê, que as mães às vezes ficam sem saber se aquilo é normal, o que acontece com o bebê, se não, se busca ajuda ou não, principalmente mães de primeira viagem que nunca tiveram bebês, não sabe se aquilo tá certo ou não. E a gente chama... E aí, eu e mais uma outra pessoa que chamava Viviane, que ela é doula e consultora de amamentação, a gente coordenava essas rodas de conversa para também trazer boas informações para essa mãe na área de amamentação, nutrição infantil, de desenvolvimento infantil. A gente tinha sobre alergias alimentares, que são coisas que têm acontecido e tem pouca informação. Aliás, hoje tem muita informação, mas pouco acesso. Também teve sobre sono do bebê. Então, uma das preocupações o bebê não dorme, o bebê tinha que dormir a noite inteira, desde quando que o bebê dorme ou não dorme, pode dormir sozinho, junto. Então, tinham vários assuntos, né, que envolviam a maternidade. Põe na cama da mãe, põe no berço. E aí a mãe fica buscando informação, mas ela não sabe como que é na casa do outro. Porque às vezes, eu, por exemplo, quando eu ganhei a Clara, eu não tinha ninguém da minha família que estava tendo neném. Então, e os bebês eram muito velhos já. Assim, os bebês que nasceram, os meus sobrinhos já eram adultos. Então, assim, não tinha crianças, eu não tinha ninguém que eu podia perguntar, mas como é que era, como é que faz? Então, essas rodas de conversa, papo de mães, você conversa com outras mães que têm um bebê no mesmo, que está passando com aquilo, ou mães que estão na segunda gestação e trazem experiências que foram válidas ou não. E aí eu sempre convidava algum profissional sobre aquela área que era do assunto da roda de conversa. Então a gente chamou como a primeira conversa foi sobre o puerpério. O que ele é, o que acontece nisso. Então as mães sabem que logo que elas têm o bebê, elas podem ter depressão pós-parto, que isso é normal, que existe o baby blues, que tem um sangramento durante 40 dias, que enquanto a sua menstruação não voltar, os seus hormônios ficam todos atribulados, que a gente chora muito fácil, que a gente se cansa muito, que a gente, com um descanso de 40 minutos, a gente está renovado como se tivesse dormido 8 horas. Então é importante você descansar quando o bebê dorme. Não é para você pegar naquele momento e fazer algum outro serviço doméstico, por exemplo. Descansa junto com o bebê. E aí, essas questões a gente levou nesse papo de mães para conversar com uma psicóloga, a Liana Fieldman, e uma psicóloga que também trabalha nessa área de atender mães. E foi assim, o primeiro foi um sucesso, a gente transmitia ao vivo no Instagram, e a gente teve um público de mais de 15 mães, que era o que comportava o espaço físico também, mas a gente tinha online, né? E dando certo, a gente começou a fazer uma vez por mês, e aí a demanda aumentou e a gente estava fazendo 2 vezes por mês. Então, era a gente trazia o profissional que respondia perguntas e trazia um pouco sobre aquele assunto do dia. Ah, que legal. Nossa, isso é muito bom, muito bom. A mãe ter, assim, para desmistificar, né, vários fantasmas, conflito de gerações que as pessoas mais velhas colocam e falam, coisas que elas aprenderam, não por culpa delas, mas por ser outra geração, né? Elas se viravam como podiam, e hoje é diferente, aí vem, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, e vem aquele... Mesmo assim, na internet, a gente procurando, você encontra várias linhas, né? Então, acho que um papo presencial de mãe é muito importante, e com profissionais, né? Deve ser muito legal. Você vai buscar informações num livro, por exemplo. Tem muitos livros sendo indicados e eles são ótimos. Mas, às vezes, no contexto da tua casa não funciona. E aí, às vezes, aquele livro, ele não funciona. Na prática, não funciona.
E aí, com uma pessoa ali dando um relato na sua frente, você às vezes é um pouco tímida para falar dos seus problemas, mas você vê o problema na visão da outra pessoa, uma atitude que ela tomou que talvez você nunca passou pela sua cabeça e resolve sua vida, né? Então, assim, Às vezes é uma para coisa mim, pequena, uma diquinha, né? pois é. Então, isso para mim, por exemplo, o que eu falei, né? Foi uma coisa muito prática minha. Quando a Clara, eu estava no Recife, eu cheguei com ela com 1 mês de vida e minha casa estava muito bagunçada. E no primeiro mês eu precisava descansar, eu tinha acabado de parir, o meu parto foi um parto longo, eu fiquei cansada. A Clara acabou indo para a UTI porque ela teve uma oxigenação logo pós-parto muito baixa, então eu fiquei me sentindo muito culpada por aquilo, achei que a culpa era minha. Então eu tive um baby blues sem saber, né? Aí eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, que o clima era diferente, o apartamento que eu tava era um apartamento muito ruidoso, então a Clara não conseguia tirar um cochilo longo, ela tirava picado. Então eu comecei a ter um cansaço sobre cansaço. E aí, se eu soubesse que naquela época, que se ela dormia 40 minutos, que era o ciclo do sono dela, se eu dormisse junto com ela aqueles 40 minutos iria me fazer melhor, eu não me permitia velando ela, ou eu E ia lavar uma renovar. louça, lavar uma roupa. E, Ah, e normal, eu aí, também fazia assim, isso. pois é, mas aí na minha segunda gestação foi totalmente diferente. Eu estava muito mais leve, eu não me preocupava com as coisas. Claro, me preocupava, mas eu não ia de prontidão fazer as coisas, porque eu sabia que logo que a Bia nasceu, eu precisava descansar, porque eu precisava estar bem para atender ela. E eu ainda tinha a Clara. Então, assim, para mim foi mais fácil, mas a experiência veio com uma segunda gestação. O meu primeiro relacionamento de mãe poderia ter sido muito mais leve se eu tivesse tido essa informação mais cedo, né? Que eu levei, por exemplo, numa roda dessas de conversa, de uma mãe e falei, poxa, eu justamente faço o contrário. Quando o bebê dorme, é que eu vou fazer as coisas. Quando ele tá acordado, eu fico com ele o tempo todo. E aí, às vezes, o bebê não precisa de você o tempo todo. Ele precisa, às vezes, tá no mesmo ambiente com você, mas está explorando algum brinquedinho, tá olhando para algum lugar, um espelho, ele reconhecer ele, né? E aí, às vezes, a gente não sabe dessas informações e se sobrecarrega. Então, essas rodas de conversa ajudam a trazer informação de qualidade para trazer uma paternidade mais leve para essas mães, né? Que hoje a gente tem mais informação do que se tinha antigamente. E para a mãe curtir mais o bebê, né? Ser uma maternidade mais legal, né? Porque às vezes a maternidade começa a ficar muito cansativa, muito dolorosa. Ela é puxada, é um trabalho muito difícil, árduo, fisicamente, emocionalmente. E essas coisas podem ser melhores aproveitadas, né? Então, tendo informação, tendo o apoio, tendo uma rede de apoio, o que era muito legal é que nessa roda de conversa as mães faziam amizade. E aí a gente tinha grupos no WhatsApp que a gente, no meio da madrugada, tirava dúvida, né? Você tinha uma palavra de consolo. Então, ultrapassava aquela roda de conversa, ultrapassava aquelas paredes e as pessoas faziam amizade, já tinham amizade além Vínculos. daquilo, né? Exatamente. E que já ajudava muito, né? Legal. Eu acho que eu já te perguntei, eu fiz umas perguntinhas, as vantagens do Baby Dance, que tipos de resultado você acompanhou. Bom, tem muitas coisas assim que a gente pode falar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma Eu questão? assim, eu fiquei muito feliz de poder trabalhar isso junto com a minha filha. Então, assim, isso é uma coisa que não tem preço. A nossa sociedade precisava abrir mais as portas para as mães com seu bebê, né? De facilitar essa. A mulher, ela quer ser produtiva, ela quer voltar a trabalhar, mas sem colocar Sim. o tempo com a sua família, com o seu bebê, em segundo plano. Então, assim, eu sou muito grata, eu não estou fazendo propaganda, não, mas assim, eu sou muito grata
ao Centro Bellevue, porque quando eu comecei a trabalhar lá, a Bia ia comigo. Então, assim, ela ficava comigo 100% do tempo. Então, eu conseguia ser uma profissional 100% naquele momento, porque a minha filha estava comigo e eu conseguia produzir. Se eu fosse para estar lá e minha filha estando com uma terceira pessoa, eu poderia estar angustiada, eu poderia estar um pouco ausente, eu não conseguiria me entregar, né, ao mesmo tempo Eu que estaria por quando ela inteiro. estando comigo. Exatamente. Então, assim, eu amamentava tranquilamente. Então, isso também me ajudou a manter a amamentação, que é muito importante, né, para aquelas mães que busquem informação, que é possível você amamentar. No começo é muito difícil, né? Machuca o seio se não tem uma pega certa. É assim, não existe leite fraco. Toda mulher, o leite é o suficiente para o seu bebê. Né? Existem alguns casos raros Ele que a mãe não parece ser produz. fraco. Ele parece ser fraco Oi? porque ele é fininho, né? Ele não tem cor de leite, né? É uma outra. É, porque a gente leite de É vaca, né? diferente, né? Não é fraco. Mas o leite de vaca é para o bezerro, não é a mesma coisa. O nosso leite ele é super rico, ele é ouro para o nosso bebê. Então, assim, quando uma mulher ela tá com o seu ânimo bom, quando ela tá bem consigo mesma, quando ela tá tranquila, o corpo dela funciona bem. A gente é uma coisa só. Não existe mente e corpo, né? Uma das coisas da psicomotricidade é isso. Nós somos um ser só. Então, se a nossa mente está bem, o nosso corpo funciona bem, né? Um corpo estressado, uma pessoa que trabalha muito, que tem muitos problemas, dificuldades, isso reflete no corpo dela através de problemas, de distúrbios, de doenças. Então, quando a gente está bem consigo mesma, ele funciona muito bem. Isso, uma mãe que acabou de ter o bebê, se ela tem um espaço na sociedade que ela é atendida, que ela é recebida com o seu bebê, o seu corpo vai funcionar bem, essa mulher vai estar disposta para levantar à noite para dar de mamar para esse bebê, ela vai estar com paciência para estar com esse bebê no choro, nas cólicas, nas dificuldades. Então, assim, eu fui muito feliz no Recife, porque foi uma cidade que me abraçou como mãe, então eu senti que os lugares na cidade são aptos a receber crianças, então muitos restaurantes têm parquinho, né? O clima é muito bom e o local onde eu trabalhei me aceitou na minha maternidade por completo. Então, assim, eu creio que foi um presente de Deus na minha vida mesmo, porque eu não precisei abrir mão da maternidade como eu queria maternar. Então eu queria ser, eu até me emociono, mas eu queria ser uma mãe 100% e ele abriu portas de um trabalho que eu pude ser. Então assim, e aí a gente fica muito grata, porque você vê o cuidado de Deus na nossa vida, de abrir um ambiente onde eu estava segura, que eu podia levar minha filha, que todo mundo acreditava no meu trabalho, que eu recebia por isso, e eu não precisava abrir mão de ser mãe. Porque hoje em dia tem pessoas que se preocupam muito e ficam naquela balança, pô, volto a trabalhar ou não volto? A licença maternidade é um eterno conflito. O que eu tinha de mães desesperadas para volta ao trabalho, falam, meu Deus, e agora? Meu bebê, vou ficar longe dele? Isso é muito cruel. Né? Então, assim, eu não ter que abrir mão de ter que pensar sobre isso. Você falou a palavra certa. Então, não ter que abrir mão de estar com o seu bebê para poder voltar a trabalhar foi um privilégio, foi um presente de Deus na minha vida, com certeza. Foi. E assim, isso vai ficar marcado na minha vida e na vida das minhas filhas, né? E assim, a gente sabe, né, que o desenvolvimento nosso hoje emotivo, afetivo, ele é feito na primeira infância. Então, as minhas filhas, elas tinham suas necessidades supridas a todo momento, porque a mãe estava presente, né? O pai também, mas a mãe estava presente 24 horas por dia, né? E a mãe estava presente feliz. Eu não estava presente porque era uma obrigação, mas eu estava trabalhando, eu estava me relacionando com outras pessoas, eu estava indo no cinema e não precisava abrir mão de estar com o meu bebê. Mas isso também é uma coisa pessoal, Viviane, que gostava de maternar.
Existem mães, né, Uhum. que após o Sim. bebê nasce, que não se identificam nessa maternidade 100% do tempo. E tudo bem, né? Tem Sim. mães que querem voltar ao trabalho sem ter que pensar no Uhum. bebê, que o bebê fique na escolinha e ela é a pessoa profissional e tá ok. Mas para Uhum. Viviane, que queria ser mãe 100% do Uhum. tempo e conseguir voltar a trabalhar, realmente foi um Uhum. presente de Deus, né? Não é todas as mães que precisam Sim. ser igual o que eu gostaria, que eu queria ser, né? E isso também é aquela coisa, Uhum. agora que você é mãe, você tem que estar com seu bebê, não pode deixar com babá. Não, não é isso. Mas eu fui contemplada que apesar de eu querer ficar com Uhum. as minhas filhas o tempo todo, eu pude voltar a trabalhar sem abrir mão disso. Sim. Foi os dois melhores mundos, porque a área Uhum. com mães, que é uma coisa que me Uhum. encantou, sem abrir mão de estar com meu bebê. Então, assim, Uhum. eu não tinha o que pedir a Deus, assim, foi perfeito para mim. Foi muito difícil vir para São Que Paulo bênção. e abrir mão disso, porque tava assim, eu tava no mar de rosas, mas eu sei que Deus tem um plano. E assim, eu sou muito grata Uhum. por esses 5 anos que eu vivi no Recife. Foi um aprendizado como família, para Uhum. mim como mãe, né? Eu senti o cuidado de Deus a todo momento, em todas as dificuldades que eu tive, Deus me carregou nos braços, Os detalhes, né? financeiramente Uhum. nunca faltou nada, né? Teve muita abundância. E assim, estar com a família era um desejo do nosso coração também. Então, assim, a gente viu Uhum. uma possibilidade de voltar para São Paulo, pelo mesmo, a gente orava para que se fosse para voltar para São Uhum. Paulo, que Deus abrisse alguma porta para a gente, que isso ficasse claro, né? E as coisas como Uhum. ocorreram no trabalho do meu esposo estavam mostrando isso, né? Que estava abrindo uma porta para a gente aqui em São Paulo, dentro do trabalho dele, que não era nenhum prejuízo, na verdade era um ganho muito Uhum. bom. Ele veio para uma área nova dentro da empresa que ele mesmo Ai, trabalhava, que legal. né? Então, assim, a gente viu que foi o cuidado de Deus na minha vida e na vida dele. Então, a minha mãe também, ela tem uma Uhum. idade mais avançada, a gente tem diagnóstico de Alzheimer há uns 2 anos, então isso era uma coisa que afligia o nosso coração, porque tinha que estar mais próximo dela, e ficar fazendo essa ponte aérea Sim. Recife-São Paulo já não estava mais fácil para ela. Então a gente viu que Deus tratou a gente Uhum. nesse tempo, me contemplou Uhum. nas minhas vontades como Uhum. mãe, então eu fui mãe mesmo numa cidade maravilhosa, com um clima que as meninas nunca ficavam Uhum. doentes, que eu ia a pé para a escola Uhum. delas, que eu tive uma qualidade de vida incrível e que foi um momento que agora Uhum. da gente fazer esse retorno, de estar mais próximo da família, mais próximo da minha mãe, né? E de dar uma pausa Uhum. agora novamente nessa minha vida profissional para cuidar da família, nessas coisas. Mas o meu esposo Uhum. está muito feliz no trabalho dele. Ele Que está bem. numa área que ele está desenvolvendo e traz muito para a formação dele. Então, assim, realmente a gente vê que é um cuidado de Deus, que é uma área nova que criaram e que é justamente que ele se Olha identifica só. muito. Não que ele não gostava do que ele É fizesse aí no interessante, né? Recife, mas que Uhum. contempla muito mais as vontades do coração dele. Então a gente vê que Deus cuida Uhum. mesmo nesses detalhes. E Deus está cuidando do meu coração, Uhum. porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já quero trabalhar de novo, já queria trazer o Baby Dance para Ah, cá. normal. A gente quer trabalhar logo, fazer tudo, É, quero tudo planos, ao mas mesmo assim, tempo. pois é, eu sou uma pessoa super ativa. Então, eu vejo que Deus tem cuidado nisso, nesse momento agora de estar Uhum. voltado para minha família, de estar cuidando da nossa Uhum. casa, da nossa mudança, de estar mais próxima da minha mãe também. E eu sei que Ele tem um plano para mim, então o meu coração está tranquilo, está em paz nesse sentido, porque Deus tem cuidado Uhum. mesmo e tem mostrado mesmo aqui na mudança, os planos dele são perfeitos, né? É só a gente ter o coração voltado para ele, entregar nossas dificuldades na mão dele, que foi, assim, tudo o que aconteceu na minha vida como mãe foi resposta de oração. Eu queria ter parto normal, Deus me presenteou as 2 vezes. Ai, é difícil não se emocionar, né? Mas Deus Pensa. cuidou dos desejos do meu coração. Eu consegui, né, ter Uhum. condições de ter informação, de ter uma equipe qualificada junto comigo,
para que isso acontecesse, né? Não que quem não tem é pior, não, mas isso era um desejo do meu coração e Deus me presenteou com isso e amamentar. Pois é, então assim, eu só tenho a gratidão. Eu quero levar esse testemunho de vida para outras pessoas, saber que Deus cuida da gente. Eu tinha um emprego maravilhoso em São Paulo. Eu era funcionária pública, eu trabalhava numa escola particular aqui em São Paulo, um colégio Pio XII maravilhoso, eu era muito bem remunerada, eu tinha pós-graduação em psicomotricidade. Assim, a minha vida, a gente estava recebendo as chaves do nosso apartamento, né? E a gente creu que Deus mandou a gente para o Recife para ter algo melhor, apesar de financeiramente, de tudo mostrar, né, nos olhos mundanos, que nossa vida em São Paulo estava super caminhada, né? Eu estava em trabalho super bom, mas a gente viu que Deus nos mandou para lá para a gente ter uma experiência de vida diferente. E foi muito mais do que eu imaginava, né? Esses 5 anos que eu vivi foi uma vida assim que assim, se todo mundo pudesse ter tido, todo mundo ia ser feliz. Mas assim, claro, teve suas dificuldades, mas eu fui muito realizada, né? Então, assim, Deus, ele dá muito mais do que a gente pede. Então, quando eu vejo meus olhos para trás hoje, eu vejo o cuidado dele em todo momento. Então, essa experiência de vida que eu tive aí, do Baby Dance, o Papo de Mães, foi uma coisa que eu vou levar para a vida, dar testemunho como Deus cuida da gente, né? E que ele não desampara, né? Ele capacita a gente para ser mãe, para a gente ser mãe dentro da nossa profissão, que às vezes é possível você ser mãe fazendo aquilo que você fazia antes de ser mãe, né? Então, assim, deixar Deus usar a gente, acreditar nele, confiar nele, porque ele realmente, ele sempre tem o melhor pra gente. Que lindo, Vivi. E é muito interessante obrigada. a gente deixar Deus trabalhar dessa forma, assim, são fases da vida, né? E a gente está pronto para fechar um ciclo na nossa vida e abrir outro, né? Isso é importante também, né? A gente ter essa Com abertura certeza. com Deus, né? Você tinha a sua vida super, entre aspas, estava tudo certo, mas você deixou Deus mudar tudo, mas eu sabia que algo melhor, porque não era nada garantido, né? Ó, vocês vão para Não. Recife e você vai, a sua maternidade assim, não é nada garantido. Então é tudo pela fé, né? Vocês foram pela fé e Deus honrou, né? E Deus falou, ó, vocês vieram e realmente era para vir, né? É uma frase que eu guardo comigo, que o melhor lugar para se estar é onde Deus quer que a gente esteja, né? Então o melhor Com lugar para certeza. você talvez não Amém. seja o melhor lugar para mim, mas é onde Deus quer que a gente esteja. Então eu creio que é uma nova fase que vocês estão vivendo. Muito lindo o seu depoimento. Eu não esperava ter Obrigada. um depoimento tão bonito agora. E com certeza Obrigada. vai servir para É de muitas mães que coração estão mesmo. passando isso. A maternidade, ela realmente, ela traz muita informação para a gente. A gente não se sente preparado, mas se a gente não pudesse, Deus não permitiria que fôssemos mães, né? Então, Ele Com permite que a gente certeza. passe por tudo isso, e a gente vai se redescobrindo, a gente se descobre, se redescobre, e a gente vê que a gente pode, né? A gente Com pode fazer as certeza. coisas, né? É incrível, A gente né? é muito mais forte do que a gente acredita. Assim, a gente Do precisa que a ter gente fé na gente imagina, né? A também. gente se vê pequeno. Pois a gente, eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente muda as nossas prioridades, né? Então, assim, quando você não é mãe, você fala, ah, não, isso não é pra mim, eu nunca que eu vou conseguir isso, né? Mas é diferente, quando você vive na pele, você percebe que tinha outras coisas que tinham tanto valor, não fazem mais sentido, né? E eu acho que essa transformação do nosso coração, desse amor incondicional do filho, é uma coisa que se constrói, não acontece de uma hora para outra, né? E quando a gente sente Não, medo, e quando a se gente constrói. não. E quando a gente sente medo, a gente tem dificuldade, né? Às vezes o filho fica doente, vai passar um tempo internado na UTI. E uma das coisas assim, né, que mais me segurava mesmo
é que eu falo, cara, eu não sei como as pessoas conseguem passar por essas dificuldades sem Deus, né? Porque assim, a gente, quando a gente tem um filho, a gente, Eu né, se penso a mesma coloca no coisa. lugar, a gente se desespera e a nossa esperança é Cristo. Então, assim, quando eu vejo mães, né, tão preocupadas, desesperadas, é super compreensivo, né? É complicado, a mulher ela é colocada, né, como responsável por tudo e é uma carga pesada, né, quando você tem os filhos. Mas quando a gente coloca essas nossas dificuldades, esses medos no colo do Senhor, né, lá a gente leva para Ele, a vida fica tão mais leve, fica tão mais tranquila, né? Então assim, acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem final é que é importante a gente buscar informação em todas as áreas da maternidade, com profissionais reconhecidos, né, que tragam uma informação de qualidade, que você vê que faz sentido com o teu contexto, com o que você acredita, né? Então, acho que a informação é a base de tudo, mas tem que ter Deus em tudo, né? Ele assim, não adianta eu buscar informação se o meu coração não está voltado para Ele, porque quando a gente entrega os nossos temores, a gente está aberto a novas opiniões, né? A gente está tranquilo sabendo que Deus vai mostrar, Deus vai trazer o nosso direcionamento, porque a gente fica perdido, né? E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele traz os caminhos, Ele traz o direcionamento e fica muito mais fácil a gente enxergar ao redor. Então, assim, o lugar onde eu trabalhava não tinha nada relacionado à instituição religiosa nenhuma, né? Mas eu tenho certeza que Deus preparou cada pessoa para estar ali, que me colocou Com naquele lugar e certeza. não se falava Com de certeza. religião, mas não é falando de religião que a gente mostra o amor de Deus, é pelas nossas atitudes, é pela forma como a gente trata o próximo, é como a gente acolhe, né? Porque o Sim. amor ao próximo é que mostra o amor de Deus pela gente. Então, assim, eu sou muito grata, eu sou, assim, muito feliz pelo tempo de vida que eu tive no Recife e pelo cuidado de Deus comigo nessas minhas áreas, né? Na área minha social, na minha área profissional, na minha vida cristã também, que eu tive um contato com pessoas que tinham crianças na mesma idade, que a gente frequentava a mesma igreja, então também era uma coisa que facilitava isso. E o cuidado de Deus mesmo com a minha vida. Então, assim, Deus, ele tratou o meu espiritual e todas as minhas outras áreas, profissional, pessoal. Então, foi um tempo de vida muito precioso, que não se acabou, né? Só fechou um ciclo e está começando agora novo aqui em São Paulo. Então, sou Amém. muito Que grata a Deus bom. por tudo. E muito feliz. Obrigada, Drica, né, por eu dar essa Imagina. oportunidade aqui no Mães com Fé de dar esse depoimento. Eu me sinto super privilegiada e por esse reconhecimento e muito feliz de poder compartilhar e dizer, né, para as pessoas que vão ver e que estão assistindo que quando a gente entrega nossas dificuldades para Deus, Ele ouve, Ele carrega a gente no colo, independente de onde for, se é na dificuldade financeira, amorosa, principalmente na maternidade, quando a gente se sente fraco, é que Ele é forte com a gente. Então eu deixo essa Amém. mensagem e tô disponível também, eu tenho página no... Nem sei se eu já posso falar? Já que eu tenho a página no Deixa seus Instagram. contatos, a sua. Isso. Depois a gente anota nos Isso. comentários, mas pode falar. Tá bom. Não, que eu tenho uma página no Instagram, né? O Baby Dance Vivi. Lá tem alguns vídeos do trabalho que eu fiz nesse tempo que eu trabalhei praticamente um ano no Recife, nos 3 lugares que eu dava aula e das atividades que eu participava nos eventos, né? Tenho também o Vivi Bom, que é a minha página pessoal, e que se alguém quiser entrar em contato comigo para conversar, tirar dúvida, querer saber uma avaliação profissional, enfim, estou super disponível para conversar. Agora eu estou em São Paulo, não estou atuando profissionalmente ainda, porque né, tem um mês que eu voltei. Mas eu pretendo voltar a trabalhar aqui nessa área e aí eu vou divulgando pelas redes a minha volta profissional. Isso, legal. E os seus. Logo, logo você vai vir aqui no Mais Confé falar dos seus novos projetos. Ai, que legal. Venho sim, com certeza.
trazer, tá? contar as bênçãos de Deus As na minha portas, vida, porque é uma bênção por dia. amém. Portas estão abertas, gostei muito mesmo, viu, de coração. Gostei muito do seu Que conteúdo, do que bom. você passou pra gente, informações preciosas. E muito bom ter você como parceira nossa Obrigada. aí, tá bom? Ai, Vou muito deixar depois seus obrigada, viu? É muito contatos aqui. lindo o projeto. Obrigada, pode deixar. É muito legal essa abertura de falar nesse assunto de mães com fé, que eu acho que quando a gente tem uma rede de apoio, a gente se une e a gente troca informação, a gente se sente mais segura para tomar as Sim. decisões, né? Então, esse canal traz informação de qualidade, né, nas angústias de como criar os nossos filhos e tendo, então, uma fonte de informação boa, né, rica, interessante, acho que traz segurança para essas mães poderem maternar de uma forma melhor para os seus filhos, né? Então eu acho que isso é super válido, parabéns pela iniciativa, por esses 2 anos de projeto já, que Deus continue abençoando e abrindo mais Obrigada. portas, mais visibilidade para vocês, viu? Obrigada, Vivi. Muito obrigada pelas palavras. Hoje a gente encerra a nossa série de lives, né, de comemoração de 2 anos mais com fé, Uhum. com chave de ouro com a Vivi Campos, Ai, professora de obrigada, educação muito física, obrigada. e várias Foi um coisas legais prazer. com a gente. Obrigada, Tá ótimo. obrigada, Obrigada, viu, gente? Drica. Um beijo, obrigada. Compartilhem esse vídeo, falem aí para as mamães assistirem, para as futuras mamães, né? Melhor ainda. É E legal também, com para quem certeza. puder, compartilha e vamos compartilhar informações boas aí que a nossa querida Vivi passou com muito amor para a gente. Tá bom? Um beijo, boa tarde para vocês e a Obrigada. gente se fala, Vivi. Um Beijo, beijo, obrigada. obrigada. Com certeza. Um beijo. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.